O delegado Fábio Alvarez Chor, que investigou e indiciou Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe, ele ganhou um cargo de assessor no Supremo Tribunal Federal. Quem vai trazer os detalhes da notícia é a nossa repórter Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. O delegado vai atuar no gabinete de qual ministro da Suprema Corte? De Alexandre de Moraes. Caniato, boa noite para você. Para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, é isso. Foi publicado hoje ainda no Diário Oficial da União pelo ministro Edson Fachin, é que de fato o delegado federal Fábio Chor agora é assessor do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, qual que é o perfil, né? Quem seria, então, Fábio Chor? Ele foi responsável, aliás, por indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e conduziu também inquérito sobre a trama golpista que deu base para que a PGR pudesse denunciar e aí sim resultou na condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão que ele está cumprindo, inclusive. Também investigou a suposta fuga para os Estados Unidos do ex-assessor da presidência, ainda no período do governo do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. E por tudo isso, por esse histórico, então, o Chor também sofreu aí alguns ataques nas redes sociais à época, justamente por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a nossa principal notícia, né? A novidade agora, de que Fábio Chor agora vai ser, então, assessor de gabinete do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Volto com você. Tá certo. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa notícia, dessa informação. Muitos entenderam que foi uma nomeação polêmica, né? Olhando para os últimos eventos. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar essa para o Cristiano Beraldo. O delegado, então, que indiciou Jair Bolsonaro, no caso da suposta tentativa de golpe, acabou sendo nomeado assessor de gabinete de um integrante da Suprema Corte, justamente do ministro Moraes. Enfim, em meio aos últimos eventos, todas as discussões que vêm sendo feitas, é preciso olhar com cuidado, né? Sempre ter cautela nessa avaliação, mas aos olhos daqueles que não fazem parte do ambiente, cita uma certa desconfiança com isso, ou um estranhamento com essa indicação, Beraldo. Por quê? Olha, Caniato, eu acho que a gente tem que olhar de forma pragmática. Eu não olho com estranhamento, não, porque a gente sabe que esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, toda a investigação, tudo foi feito no sentido de corroborar uma tese que foi antecipada por membros da Corte de que houve, sim, dentro do Palácio do Planalto, a discussão de um plano de golpe, que 8 de janeiro foi a execução desse plano, mal sucedida, mas foi. Então, essa era a tese, resumidamente. Se houve um delegado da Polícia Federal que conduziu o processo a fim de sustentar esta percepção dos membros da Suprema Corte, então ele se mostrou uma pessoa leal, uma pessoa que está disposta a cumprir a missão que lhe for confiada. E agora ele recebeu essa demonstração mais ampla de confiança ao ser convidado para assessorar o ministro. Então, sinceramente, acho que pouco muda na dinâmica dos trabalhos e não demonstra nada que já não estivesse muito claro às vistas de toda a população brasileira. Pois é, mas as manifestações que eu pude acompanhar ao longo dos últimos dias indicam justamente o reforço dessa tese de imparcialidade. Mas a gente vai tratar disso na sequência. Eu só preciso me despedir de parte da rede. É isso? A direção só confirma para a gente? É isso mesmo. Então, a gente precisa agora se despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Mas eu sigo aqui tratando dessa questão que envolve a nomeação do ex-integrante da Polícia Federal para o gabinete do ministro Moraes. Deixa eu passar essa para o Roberto Mota. Você, Mota, algumas manifestações indicam que essa nomeação reforçaria ou corroboraria com aquela tese que muitos defendiam de imparcialidade na condução das investigações. Enfim, quais aspectos nós precisamos considerar em relação a essa mudança
de delegado da Polícia Federal para assessor de gabinete de um integrante da Suprema Corte. Caniato, eu vou comentar essa notícia com muito cuidado, porque eu tenho um profundo respeito pela instituição policial. E seja qual for a instituição, não é justo que a gente faça uma crítica à instituição inteira baseado no comportamento de algumas pessoas. Eu, como cidadão, eu vejo com estranheza um movimento como esse, né? De um delegado sendo assessor de um magistrado na Corte Superior. Mas no Brasil é tudo tão estranho, a gente já se acostumou com coisas muito mais exóticas do que isso. Então, a verdade é que essa notícia provoca zero surpresa, né? As polícias, elas têm uma função fundamental na sociedade, que é a preservação dos direitos. Está na mão da polícia. Preservação do direito à vida, o direito a ir e vir, o direito à propriedade. Agora, quando a polícia se coloca a serviço da política, se produzem as piores aberrações. Nenhum regime totalitário existe sem uma polícia política. Quando esse capítulo da história do Brasil finalmente for escrito no futuro, por pessoas que estudarem o que está acontecendo nos dias de hoje, o Brasil vai saber com clareza quem estava a serviço da sociedade e quem estava apenas a serviço de si mesmo e do poder. Notícia em destaque: a nomeação de Fábio Alvarez Chor, novo assessor do ministro Moraes na Suprema Corte. Nomeação foi assinada na segunda-feira, publicada no DO, no Diário Oficial da União, nesta terça-feira. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quais aspectos lhe chamam a atenção, que é preciso considerar, enfim, tentando ao máximo descolar das muitas narrativas que vêm ganhando as redes sociais, até teorias da conspiração, mas vamos nos ater à possibilidade do profissional em melhorar de condição. É preciso considerar esse aspecto ou sempre haverá uma pontinha de desconfiança? Eu vou pedir para você fazer uma introdução ao seu próprio comentário, Dávila. A rede está chegando, então introdução de 30 segundos, por favor. É de se estranhar uma pessoa que contribuiu com uma investigação errada. Aliás, Fábio Chor foi um dos responsáveis por dizer que Felipe Martins tinha viajado para os Estados Unidos quando não viajou. Só isso já é um fato gravíssimo de alguém que devia fazer uma investigação com o olho de um policial de Estado e não de um policial a serviço de uma causa. Pois é. Programas Pingos nos Is, eu vou receber a rede Jovem Pan, rede de rádios. Agora sim, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, as principais notícias do dia. O delegado da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe, ele mudou de profissão. Ele acaba saindo da Polícia Federal e foi nomeado assessor de gabinete do ministro Moraes. Sai da Polícia Federal e agora se torna um servidor da Suprema Corte. E muitos entendem como uma nomeação polêmica, né? Porque muitos colocam em perspectiva, poxa, então aquelas desconfianças de imparcialidade, será que tem alguma coisa a ver? Dávila, vou pedir para você retomar e se aprofundar no seu comentário, por gentileza. Na época que Chor estava fazendo essa investigação e fez uma acusação infundada contra uma das pessoas, que foi Felipe Martins, dizendo que ele viajou para os Estados Unidos quando ele não viajou, e depois várias trocas de mensagens, inclusive o ministro Alexandre Moraes pedindo para ser criativos, é algo assustador. Por isso, quando uma pessoa dessa acaba recebendo uma nomeação, parece que está, na verdade, fazendo um acerto de contas com alguém que foi um aliado fiel no momento importante da construção da tese do suposto golpe.